Boa tarde, Márcia Bandini. Por favor, Márcia, se apresenta citando tua vinculação profissional. Eu sou Márcia Bandini, eu sou médica, professora pesquisadora da Unicamp e nesse tema que nos traz aqui tenho tido uma participação, digamos, bastante ativa na discussão da revisão e atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho. E sou amiga do Pará. Bom, Márcia, hoje é 29 de novembro, a gente está em Brasília participando do Renastão, né? E uma notícia que você já adiantou aqui na sua apresentação, foi uma notícia que trouxe muita alegria aqui para os participantes do Renastão, é a notícia da republicação pelo Ministério da Saúde da lista brasileira de doenças relacionadas ao trabalho. É o trabalho de atualização da lista, depois de 20 anos, né, da primeira lista. A gente teve, o Ministério investiu nisso, você com o João Silvestre e a Beth Dias coordenaram os trabalhos de elaboração da lista e por isso mesmo é uma data, você tem o direito de sentir um saborzinho especial numa data como a de hoje. Eu queria que você falasse pra gente sobre que gosto é esse, que sabor é esse, como é que você está vendo esse momento. Bom, antes de responder diretamente a sua pergunta, para ir conversando aqui com quem nos acompanha, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que a lista é fruto de um trabalho coletivo e muito coletivo. Então, a começar pela citação, né, da contribuição da academia, a professora Elizabeth Costa Dias, da Universidade Federal de Minas Gerais, fundamental, professor João Silvestre da Silva Júnior, atualmente na Universidade de São Paulo também, e eu entrei também na minha contribuição pela Universidade Estadual de Campinas. Porém, esse trabalho ele foi liderado, coordenado pela Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador à época. É muito importante que a gente reconheça aqui o papel da coordenadora Carla Baeta. Sem ela, a gente não teria avançado, porque a lista ela começa a ser pensada, discutida em meados de 2016, 2017 e avançar entre 2018 e 2020 não foi tarefa fácil e, portanto, não se faz isso sozinho, muito menos com pouca gente. Isso posto, eu diria que se a gente colocar na ponta do lápis, nós estamos falando entre as pessoas que colaboraram, seja através das consultas dirigidas, consulta pública, nas oficinas de trabalho, o grupo chega a quase 100 pessoas, das quais o nosso entrevistador, né, o professor Hildeberto Almeida, carinhosamente conhecido por todos nós como Pará, foi uma das pessoas que contribuiu em uma das oficinas. Gosto de lembrar que na consulta pública nós tivemos mais de 600 contribuições, na consulta dirigida a quase 2.000. Por que eu estou trazendo esses números? É porque é muito importante que a gente entenda que a lista não sai da cabeça ou da mesa de alguém e que saiba também que toda construção coletiva traz consigo a sua legitimidade, a sua potência, talvez traga também as suas imperfeições, por que não? E é coletivamente que a gente faz, né, a defesa e, eventualmente, uma correção que possa ser necessária. O gostinho de hoje tem um fundo de alegria, eu acho, menos pela conquista e mais pela justiça. Se a gente pensar que o que aconteceu em 2020 foi um movimento reativo e reacionário de extrema violência contra a publicação da lista, gosto de lembrar que a lista ela seguiu todos os trâmites à época, sendo apresentada inclusive na reunião da Comissão Intergestores Tripartite. Nós vamos fazer uma pequena interrupção, que aumentou o barulho de fundo aqui, e a gente já continua. Tá. Márcia, você estava falando do gostinho de hoje, né? O gostinho de hoje acho que tem um tanto de alegria, mas tem muito mais um sentimento de justiça. Para quem não se lembra ou não acompanhou, em 2020 a lista foi publicada e ela foi revogada pouco mais de 24 horas depois.
E a percepção nossa foi de que foi um movimento reativo, reacionário, autoritário e violento de revogar uma lista que tinha sido construída seguindo todos os trâmites para sua elaboração e revisão. E gosto de lembrar que os servidores federais, no cumprimento do seu trabalho, inclusive foram retaliados e exonerados do seu cargo por ocasião da revogação. Por que eu vou lá atrás para chegar no dia de hoje? Porque a gente está falando de uma republicação, e essa republicação traz, né, essa justiça do que foi violento no passado, traz uma conquista de uma sociedade que se organizou nos últimos 3 anos em defesa da sua republicação e traz uma oportunidade de que a gente, a partir de agora, né, digo, a republicação da lista não é um fim nela mesma, é um ponto de partida do que vem depois. E aí eu não sei se Pará já quer que eu comece a falar do depois. Não, eu queria primeiro lembrar, assim, nesse histórico que você faz, também da importância que tem o fato de que, por força de lei, cabia ao SUS a atualização com uma frequência muito maior, uma periodicidade bem menor, né, dessa lista, né? E a gente teve toda a demora, todas as dificuldades. Então, a publicação, 20 anos depois, já era com atraso. Já estava atrasada. Já estava atrasada, um momento de... A gente sabe que a vida avança em uma velocidade muito maior do que a lei, né? Primeiro vem os fatos, vem as mudanças, vem os novos impactos de saúde, e aí a gente vem tentando, depois, com a evolução do conhecimento, preencher essas lacunas, né? E um esforço tão grande como esse que você descreveu, né, foi derrotado pelo negacionismo de forma reacionária, como você citou. Então é um estertor de atraso que é muito significativo a gente ver sendo derrotado agora, né, sendo pelo menos havendo uma retomada, uma possibilidade de reconhecimento do trabalho que foi realizado. E aí sim, eu queria que você comentasse um pouco, a partir dessa tua primeira fala, né, de que a norma, a lista, não é um fim em si. Exato. Ela não é pela sua existência que ela passa a entrar na vida. Então, como que a gente faz como que você vê esse momento agora de quais são as nossas tarefas, a missão que a gente tem a partir desse momento? Pará, acho que você coloca de uma maneira muito interessante. Eu queria fazer aqui um esclarecimento para quem nos acompanha, que eu acho que a visão é exatamente essa. Não é que a gente está dando um grande salto, né, de avanço. A gente está dando um passo de recuperação de um tempo perdido por esse atraso. Porque nesses 24 anos, né, da publicação da primeira lista, o que aconteceu? O conhecimento científico modificou. Então, o que a gente sabia na década de 90 é diferente do que a gente sabe hoje. O trabalho mudou, e como mudou rapidamente, nós sabemos disso. Então, a lista, ela reflete esse estudo de como é que o trabalho pode afetar a nossa saúde, e essa relação, ela precisa ser lida e atualizada à luz dos novos conhecimentos. Quero dizer isso em primeiro lugar. Outra questão, que também foi um atraso, eu acho que a gente tem que ir para outro lugar, sabia? Nós vamos fazer uma segunda interrupção. Vou tomar, acho que a fala porque acho que vai ter que editar, né? Certo. Vamos, Márcia, retomando aqui a fala, vamos ver se agora a gente consegue um barulho de fundo menos ensurdecedor. Você estava falando dessa trajetória, do significado De recuperar o tempo perdido. Bom, e aí assim, continuando, e fiquem tranquilos, porque ruído de fundo sempre tem na saúde do trabalhador, então a gente está acostumado a lidar com isso, né?
Mas eu dei um passinho atrás para a gente olhar para frente, porque, como eu sempre brinco, a história nunca começa quando a gente entra nela, né? Então, esse processo todo de recuperação do tempo perdido também envolveu um esforço para sua republicação agora. Eu acho importante ressaltar que em 2021, depois da revogação, houve um decreto que passa a exigir, de maneira duvidosa, a gente pode discutir, mas não é o nosso ponto, mas que passa a exigir que o Ministério da Saúde, no cumprimento das suas atribuições, para publicar a lista, ainda precise consultar e ter a lista aprovada em outros 2 ministérios, do Trabalho e da Previdência. Estou trazendo isso para dizer que isso também foi feito aqui nessa republicação e eu acho que é importante. E aí, olhando para frente, como diria Rodorico Paraguaçu, quem não sabe pode procurar no YouTube, que não é da minha geração, né? A gente tem que pensar, em primeiro lugar, se a lista é um ponto de partida, né, para fomentar a vigilância em saúde do trabalhador, quais são os desdobramentos que a gente pode ter dela? E aí eu penso que a gente deveria partir em 2 frentes de trabalhos. Uma que caberia ao próprio Ministério da Saúde desenvolver orientações para a aplicação da lista, treinamento, capacitação, apoio matricial, não sei exatamente o desenho, mas de preparar a rede ou as redes de atenção à saúde para a utilização da lista, né? A publicação dela do jeitinho que ela está, não de fato instrumentaliza os serviços de saúde para o seu uso. E na outra frente, eu penso que a lista ela precisa ser traduzida para uma linguagem que o controle social, os movimentos sociais e sindicais se apropriem, porque é do interesse de todo mundo que quer reduzir as doenças, né, e os agravos relacionados ao trabalho, que a vigilância tenha participação dos representantes dos trabalhadores. Para isso, eu acho que a gente tem que traduzir, né, que eu coloco, quer dizer, explicar, como eu brinco, que bócio endêmico não é uma doença boçal, né? Explicar onde é que determinado agente químico aparece numa ocupação ou num processo produtivo e que, a partir dessa tradução, a gente possa instrumentalizar o controle social no uso da lista. Enfim, acho que hoje é um dia, sim, de celebração, como eu brinco, vamos celebrar, comemorar por 30 segundos, aí a gente arregaça a manga, começa a trabalhar, que tem muito trabalho pela frente. Você fala de muito trabalho e já adiantou parte desse trabalho, né? Eu queria te provocar um pouco no sentido das tarefas específicas, aquelas que, se a universidade, se a comunidade de pesquisa não se envolver, não vai ter um outro ator para realizar, né? Então, como que você vê esse papel da universidade brasileira, dos pesquisadores do campo da saúde do trabalhador, né, nesse esforço? Qual é o papel, né? Qual é o papel da academia? De pegar a lista e trazê-la para a vida. Eu não tenho dúvida de que a academia, os pesquisadores do campo da saúde do trabalhador e da trabalhadora têm uma responsabilidade imensa daqui para frente. De um lado, cabe sim a nós darmos apoio para que o Ministério cumpra com as suas atribuições, seja através das nossas pesquisas, seja realmente subsidiando e apoiando eventuais diretrizes, manuais, protocolos ou orientações técnicas. E na perspectiva do controle social também, lembrando que a universidade tem também uma responsabilidade com a sociedade, né, como um todo, no campo da extensão. E quando a sociedade se organiza, ou melhor, a academia se une, né, ao controle social, a gente está falando de, por exemplo, projetos de extensão. Eu não estou querendo colocar em caixinha, estou apenas dando exemplos de como que a academia, e principalmente os pesquisadores de destaque neste campo, tem sim uma grande responsabilidade. E aí, por isso que eu falo que vocês estão nos acompanhando. Eu sei que quem segue o canal do Fórum AT é um público bastante diversificado, mas que vocês, né, pesquisadores, professores, se reposicionem, né,
em relação aos estudos que vem conduzindo, porque o tema realmente é muito relevante, que vocês que nos acompanham, que são do controle social, também procurem criar espaços de discussão de como é que a lista ajuda vocês a cuidar conosco melhor dos trabalhadores e das trabalhadoras. E o Ministério, não posso falar em nome do Ministério, tenho certeza que pessoas mais competentes do que eu falarão sobre isso. Márcia, muito obrigado. Eu queria te perguntar, para encerrar, se você gostaria de pontuar mais alguma questão, seja de natureza específica, seja geral, né, em relação a essa... Eu gostaria sim, porque lá em 99, acho que o Brasil fez uma escolha, como outros países também fizeram, e como eu brinco, toda escolha também é uma renúncia, né? A gente fez uma escolha de estruturar a lista a partir de códigos de doenças. E isso traz um risco da gente achar que a lista é coisa de médico, não é, né? É que a gente precisa de uma codificação internacional até para entender como é que o Brasil se compara com outros países no campo da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Só que ao fazer essa escolha, a gente também amarra a estruturação pelo Código Internacional de Doenças, a chamada CID, o compromisso da gente de atualizar a lista de acordo com a mudança da própria CID. Então, por exemplo, hoje a lista está estruturada no formato da CID-10. A gente sabe que a CID-11 já está proposta, ela não está vigente. Então, em paralelo a todo esse trabalho de instrumentalização que eu tenho falado, a gente também já precisa começar a se organizar para uma atualização da lista quando tivermos vigente a CID-11. Então acho que como brincaria o meu avô pescador, né? Tem que ter sim um olho no gato, outro no peixe. Enquanto a gente está trabalhando em cima dessa lista republicada, a gente já tem que começar a pensar como é que a codificação atual dialoga com novos códigos que virão. Acho que é isso. Obrigada. Legal, muito bom. Eu, assim, vejo nesse momento também, assim, cada novo passo nessa escalada institucional, jurídica, ela termina sendo parteira de novos debates, de novas discussões, ou seja, a gente encara problemas, mas também a gente tem janelas de oportunidade, né, para um debate que contribua para o amadurecimento da cultura política, científica. Eu fico muito indignado com essa postura do negacionismo, da cultura da negação mesmo do avanço do conhecimento, do processo. A vida é um processo de mudança constante e por isso mesmo demanda, até além como você acrescentou a questão do pensar CID-11, eu vejo também a necessidade de pensarmos mecanismos de atualização mais ágeis que funcionem no intervalo desses momentos de reorganização de uma lista inteira, né, para que a gente possa não perder o bonde da história e, ao mesmo tempo, reconhecer os direitos dos trabalhadores, reconhecer o que são os processos de adoecimento que estão aparecendo nesses novos momentos. E dar parabéns a vocês pelo trabalho realizado. Muito obrigado.